Fala, rapaz, e tudo beleza? Bom, pessoal, a gente vai continuar aqui as nossas aulas sobre introdução à prevenção contra incêndio, continuando com as medidas básicas. Aqui nós vamos entrar na aula 2, são as medidas básicas de prevenção contra incêndio. A aula 2, ela vai tratar das instruções técnicas e suas aplicações, exigências de medidas de proteção contra incêndio, que é a nossa IT1, parte 1. Nós vamos revisitar as classes de incêndio. E depois nós vamos falar sobre proteção por extintores de incêndio, que é o assunto tratado pela nossa IT 03, parte 1. As instruções técnicas IT dos Corpos de Bombeiros do Brasil são documentos normativos que têm o propósito de orientar de maneira técnica específica os procedimentos e requisitos necessários para a elaboração de projetos, construção, instalação e funcionamento de edificações e áreas de risco, em conformidade com as normas de segurança contra incêndio e emergência. Essas instruções são desenvolvidas e emitidas pelos corpos de bombeiros militares de cada estado, com base nas legislações estaduais de segurança contra incêndio. O que acontece é que, como foi dito na aula anterior, no Brasil, cada corporação do Corpo de Bombeiros ela é responsável por legislar sobre as suas normas de prevenção contra incêndio. Isso nos leva a ter uma verdadeira salada de normas no Brasil todo. Cada estado vai ter a sua norma específica. Muitos tomam como base São Paulo, alguns que não têm as suas instruções e não querem também tomar como base o Corpo de Bombeiros de São Paulo, utilizam as NBRs, mas, via de regra, cada estado vai ter a sua legislação peculiar, e cada estado tem as suas características, tem os seus problemas, tem as suas peculiaridades. Então, às vezes, nem sempre o que se aplica em São Paulo vai poder ser aplicado no estado do Pará, por exemplo. O estado do Pará tem muitos locais que, para você chegar até lá, são rios. Então, aqui a gente tem que ter algumas minúcias de legislação diferentes da de São Paulo, apesar de que muitas das nossas ITs são baseadas nas ITs de São Paulo. E com relação ao uso de NBR, porque a gente não utiliza NBR aqui no Pará, por exemplo. Sempre que eu estou falando, estou me referindo à realidade paraense, que é onde eu vivo. A NBR, ela é uma documentação muito boa, por sinal, desenvolvida por pessoas muito capacitadas, porém ela é um documento pago. E as instruções técnicas não. As instruções técnicas nós elaboramos aqui de acordo com as características que nós chegamos à conclusão que a edificação precisa ter. E todas essas instruções você pode baixar gratuitamente no site do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, assim como acontece com outros corpos de bombeiros que têm as suas instruções técnicas específicas. Todas elas você pode baixar de forma gratuita nos sites dos seus respectivos estados. Isso faz com que a gente não limite ali as normas de prevenção contra incêndio apenas a uma parcela de profissionais que podem adquirir essas normas, que podem comprar essas normas, porque às vezes o engenheiro ele não trabalha diretamente com prevenção contra incêndio, mas vira e mexe surge um projetinho para ele fazer. Então, é meio descabido que ele tenha que comprar uma norma para ler como se aplica aquela medida de prevenção para fazer um único serviço. Assim como o contrário acontece também. Tem profissionais que atuam exclusivamente nessa área. Para eles já seria negócio fazer isso. Mas, via de regra, o Estado, quando ele tem as suas instruções técnicas, ele não utiliza mais NBR. No estado do Pará, por acaso, as nossas instruções técnicas, são divididas em 12 partes, em que cada parte tem as suas subpartes. Nós temos aqui 12 instruções técnicas, mas se a gente for somar junto com as suas subpartes, ao todo são 44. E, como eu disse, todas elas estão disponíveis para serem baixadas no site do Corpo de Bombeiro Militar do Pará. As ITs desempenham um papel fundamental para garantir que os locais e edificações sejam construídos e operados de acordo com as normas de segurança, visando a prevenção de incêndios e a proteção da vida e do patrimônio. Elas fornecem diretrizes específicas sobre como implementar medidas de segurança, desde a concepção inicial até a operação diária. As ITs geralmente abrangem uma ampla gama de tópicos, incluindo exigência das medidas de prevenção contra incêndio e emergência. Tem o objetivo de classificar e exigir as medidas de segurança contra incêndio e emergência das edificações e áreas de risco em todo o território estadual. As nossas instruções técnicas, elas iniciam pela nossa instrução técnica 01. Aí na 01, parte 1, você vai ter diversas definições e, além disso, você vai ter diversas tabelas em que cada uma dessas tabelas vai tratar de um grupo de edificações especificamente. Nós vamos ver isso mais detalhadamente um pouco mais à frente. A IT2, compartimentação horizontal e vertical.
estabelecem critérios para a divisão de edificações em compartimentos, a fim de controlar a propagação do fogo, da fumaça e do calor, proporcionando tempo para a evacuação segura e para a atuação dos bombeiros. Esse tema de compartimentação horizontal e vertical ele já é tratado aqui no Pará na Instrução Técnica Parte 2, assim como a resposta aos incêndios é tratado na Instrução Técnica Parte 3. Por exemplo, sistema de hidrantes e mangotinhos estabelece diretrizes e requisitos para o dimensionamento, instalação e manutenção de sistema de hidrantes e mangotinhos em edificações e área de risco. Por exemplo, o engenheiro ele quer dimensionar um sistema de hidrantes aqui no Pará. Aí ele quer saber quais são os pré-requisitos que a gente cobra para aquela edificação. Ele vai lá na Instrução Técnica 03, parte 2, que é a que trata especificamente de hidrante mangotinho. Aí lá vai ter, de acordo com o tipo de edificação e área, a quantidade de água que ele vai precisar de RTI, vai ter o tipo de mangueira que ele vai precisar usar e vai ter um modelo de cálculo lá para ele se basear e fazer o cálculo da bomba de incêndio para atender aquela rede de hidrante. Detecção e alarme de incêndio. Estabelece diretrizes e requisitos para o projeto, instalação e manutenção e inspeção de sistemas de detecção e alarme de incêndio em edificações de área de risco. Já a IT-04, aqui no Pará, ela trata de meios de aviso, ela vai tratar sobre detecção e alarme de incêndio. Na minha opinião, é uma das ITs mais importantes, porque você avisar o público da edificação em que o incêndio está acontecendo, você permite com que essas pessoas tenham mais tempo de abandonar a edificação, porque elas foram avisadas de forma precoce. Elas não vão se dar conta do incêndio já quando o incêndio já estiver acontecendo. Ali no primeiro indício de fumaça ali, o detector já pega aquela fumaça e já soa o alarme. Ou, no caso de edificações que não tenham detecção de fumaça, mas tenham só o sistema de alarme, a primeira pessoa que verificar a situação adversa de situação de risco, de princípio de incêndio, ela vai, soar o alarme e as outras pessoas na edificação vão saber que alguma coisa está acontecendo e vão abandonar aquela edificação. Saída de emergência orientam sobre a quantidade, localização, dimensionamento e sinalização de saída de emergência, tipo de escada, porte corta-fogo e rotas de fuga em geral. Aqui a nossa IP-05, parte 1, ela trata de saída de emergências. É a polêmica IP-05 do Corpo de Bombeiros Militar do Pará. Por quê? Porque ela destoa das instruções técnicas de saída de emergência de todos os outros estados. Ela se assemelha muito com a última versão da NBR 977 que saiu em 2025. Nós vamos ter uma aula mais para frente para tratar especificamente do tema de saída de emergência. A gente vai tratar sobre cada minúcia dessa instrução técnica aí e verificar os pormenores dela. Segurança estrutural das edificações. Estabelece critérios técnicos para a proteção das estruturas de edificações e área de risco contra os efeitos do fogo, com o objetivo de garantir que tais estruturas possuam TRRF adequado em situações de incêndio. Do que essa IP de segurança estrutural nas edificações trata especificamente? Ela não trata do antes do incêndio nem de combate ao incêndio, ela trata de como a edificação tem que se comportar já na situação de incêndio. O incêndio já está ocorrendo e aquela edificação que vai estar ali exposta ao calor, à fumaça e às chamas, ela tem que ter um certo comportamento para que ela seja durável o suficiente para que pessoas possam não só abandoná-las, como ela não venha a colapsar e colocar em risco outras pessoas para além do incêndio. Então, ela trata muito desse parâmetro do TRRF, que seria o tempo requerido de resistência ao fogo das edificações. Então, está tudo descrito na IT 07. Brigada de incêndio. Estabelece critérios e requisitos necessários para a formação, treinamento e atuação de brigada de incêndio em edificações e área de risco. Seu objetivo é aprimorar a preparação das equipes responsáveis por prevenir e combater incêndios, assegurando a segurança das pessoas e a proteção ao patrimônio. Outra instrução técnica que eu considero muito importante é a instrução técnica 08, que é de brigada de incêndio. Ela vai estabelecer requisitos para que as pessoas que vão ser responsáveis por dar aquele primeiro combate ao incêndio, dar aquela primeira resposta, elas sejam treinadas de forma adequada. Se for uma brigada básica, para um local onde não se tenha tanta exigência, o risco não é considerado tão alto, aquelas pessoas vão ter um certo nível de treinamento. Já para uma edificação que o risco é considerado mais alto, uma indústria, uma casa de show, um hospital, aquelas pessoas vão ter um nível de treinamento um pouco mais elevado. Então, a instrução técnica 08, ela vai trazer esses requisitos aí, de quando uma brigada vai ser básica, quando ela vai
se exigir uma brigada profissional ou o uso de bombeiro civil na edificação. É importante porque o brigadista, ele já conhece a edificação, ele está na edificação no momento em que o incêndio acontece. Então, ele já tem o fator tempo a favor dele. Em um incêndio, as decisões já têm que ser tomadas muito rapidamente. Quanto mais rápido você atuar, menor vão ser os danos causados por aquele incêndio. Então, o brigadista ele já tem essa vantagem, ele já está lá quando a coisa acontece. O corpo de bombeiros não. Ele ainda vai ter que ser acionado, a solicitação da ocorrência vai ter que chegar até o quartel, o corpo de bombeiros vai ter que se deslocar com uma viatura grande, uma viatura de água, pegando o trânsito, às vezes pegando ruas não muito adequadas para que o caminhão se desloque de forma veloz para chegar ao incêndio, e enquanto o brigadista ele já está lá. Então, se ele souber como atuar, ele já ganha no tempo resposta, já por já estar no local do incêndio quando o incêndio acontece. Fogos de artifício e espetáculos pirotécnicos. Estabelece diretrizes e critérios para a realização segura de espetáculos pirotécnicos, como fogos de artifício, visando a prevenção de acidentes e a proteção da integridade das pessoas envolvidas em tais eventos. Essa instrução técnica de fogos de artifício, espetáculos pirotécnicos, ela vai me trazer parâmetros do que eu devo cobrar para quando um evento, um show, por exemplo, que vai fazer o uso de artefatos pirotécnicos, o que eu devo cobrar para que aquele espetáculo ele aconteça dentro de critérios mínimos de segurança ali, para que uma festa não venha a se tornar uma tragédia. Guarda-vida de piscina estabelece as diretrizes, critérios e requisitos necessários para a atuação de profissionais de guarda-vida em piscinas, com o propósito de garantir a segurança das pessoas que frequentam esses ambientes aquáticos. Essa daí, como o próprio nome já diz, ela vai trazer requisitos para as pessoas que prestam serviço de guarda-vida de piscina. Imagina que você está num clube lá e tem a piscina lá e tem que ter uma pessoa responsável ali para que, de repente, uma criança não caia na água e venha a se afogar. E mais uma vez, um momento que seria para ser de lazer, acabe se tornando uma tragédia. Então, para isso existe a figura do guarda-vida de piscina, e aqui no estado do Pará, os requisitos dessa profissão são tratadas na instrução técnica número 12. Exigência das medidas de segurança contra incêndio, a IT1, parte 1. A IT-01 serve como ponto de partida e referência para as demais instruções técnicas relacionadas à prevenção e combate a incêndio. Ela orienta profissionais da área, como engenheiros e arquitetos, na elaboração de projetos de segurança contra incêndio, na execução das medidas de proteção e na manutenção dos sistemas. Objetivo: estabelecer as exigências das medidas de segurança contra incêndio e emergência nas edificações e áreas de risco conforme suas ocupações. A IT-01, ela é um grande mapa, ela é um grande ponto de partida, ela vai te dizer o que você precisa para determinada edificação. Se a edificação é uma escola, imagina que você é um engenheiro que acabou de pegar um serviço e fazer um projeto de incêndio, por exemplo, para uma escola. E onde é que eu verifico o que é que o Corpo de Bombeiros do Pará cobra para a escola? Eu vou lá na IT-01, parte 1. Ela vai dividir as edificações em grupos e vai trazer tabelas com as exigências de medida de prevenção contra incêndio para cada um daqueles grupos. Aí, isso aí dependendo da área construída, da altura da edificação e da quantidade de público que essa edificação vai comportar. Mas tudo está descrito na IT-01, parte 1. Então, o engenheiro que vai fazer um projeto ou prestar uma consultoria de equipamentos para uma edificação, ele tem que, antes de tudo, consultar a IT-01, parte 1, para saber o que aquela edificação precisa ter. 2. Aplicação. Aplica-se a todas as edificações o área de risco conforme o Regulamento de Segurança contra Incêndio, que é o nosso Decreto Estadual 2247, de 23 de março de 2022, contra incêndio e emergência das edificações e área de risco do Estado do Pará. Então, essa instrução técnica, assim como todas as outras, elas foram regulamentadas a partir do Decreto 2247, de março de 2022. Ele regulamenta a Lei 9234, que a gente não vai tratar dela agora aqui, o assunto é só mais específico, são as ITs, mas por trás delas tem uma lei, a 9234, e que regulamenta essa lei é o decreto 2247, com referência às ITs. Algumas definições que tem lá, ali pula do item 2 para o item 4, porque aqui eu separei apenas tópicos que eu julguei importantes para que a pessoa que está tendo o primeiro contato com essa disciplina
saiba, no caso, não partir para a parte 3, que a parte 3 são um monte de outras definições lá que eu não achei interessante colocar aqui. Então, algumas definições, eu trouxe apenas uma que é de comissão técnica. É um grupo composto por oficiais do Corpo de Bombeiros devidamente nomeados, com o objetivo de analisar e emitir pareceres relativos a casos complexos. E o que seriam esses casos complexos? Imagina uma coisa: a instrução técnica, por mais bem elaborada que ela seja, ela jamais vai conseguir abranger tudo de um determinado assunto. Sempre vão ter, digamos assim, pontos cegos em uma instrução técnica. Vão ter temas que eles não estão muito bem claros lá, não estão abordados ou simplesmente não estão lá. Não tem como você enquadrar nada ali naquela instrução técnica. Para isso, existe não só aqui no estado do Pará, mas em outros estados, existe o dispositivo da comissão técnica, em que tem um grupo de oficiais que representam essa área preventiva no Corpo de Bombeiros, em que eles se reúnem e julgam casos que a norma ou não trata, ou trata de forma meio que numa zona cinzenta. Então, eles são responsáveis por dar soluções a esses chamados casos complexos. São esses casos que ou não estão na norma, ou não estão tratados de forma clara na norma. Os procedimentos. Na implementação das medidas de segurança contra incêndio e emergência, as edificações e áreas de risco deverão atender às exigências contidas nesta instrução técnica, conforme a classificação das edificações e as respectivas tabelas de exigência. Vamos entrar nas tabelas agora aqui. O que esse item 5 quer dizer? E as edificações elas devem seguir o que está previsto nas tabelas da IT 01, que é o que a gente vai ver mais à frente. Considera-se obrigatórias nas tabelas de exigências as medidas de segurança contra incêndio e emergência preenchidas com coloração, correspondente aos elementos do sistema global, de acordo com a classificação das edificações e áreas de risco, devendo ser observadas as notas gerais específicas e estão transcritas logo abaixo das referidas tabelas. Cada medida de segurança contra incêndio e emergência constante das tabelas deverão obedecer aos parâmetros estabelecidos na instrução técnica respectiva. Ou seja, a IT 01, como eu disse anteriormente, ela é um grande mapa, que ela vai lhe mostrar o que a edificação precisa. Porém, ela só vai dizer o que a edificação precisa. Aí, a partir dali, você vai na instrução técnica específica daquele assunto. Por exemplo, você vai ter uma tabela lá, voltando aqui ao caso da escola, a escola dizendo que aquela escola precisa ter hidrante Mangotinho para combate a incêndio. Então, você já sabe que precisa ter. Daí você vai lá na instrução técnica 03, parte 2, que trata especificamente de hidrante Mangotinho, e vai ver quais são os parâmetros exigidos para o hidrante Mangotinho. Assim como, por exemplo, você vai fazer um serviço para uma edificação e quando você vai consultar a IT 01, parte 1, diz que lá precisa de detecção e alarme de incêndio. Então você já sabe que precisa. A partir daí você vai lá na IT 04 e vai verificar quais são os parâmetros de detecção e alarme de incêndio que você deve obedecer. Da mesma forma, se você vai prestar um serviço para uma edificação que precisa de brigada de incêndio, aí você vai lá na instrução técnica de brigada de incêndio e verifica qual é o nível de brigada de incêndio que você precisa lá, se é básico, se é avançado. Então isso funciona para todas as outras instruções técnicas. Na IT 01, parte 1, você vai ver o que precisa e a partir dali você vai na IT específica e vai tratar de acordo com o que a IT específica vai cobrar.